E aí pessoal, beleza? Na videoaula de hoje a gente vai dar uma olhada como funciona o XML dentro do Construct 2. Então vou utilizar como exemplo aqui um jogo que eu montei e ele usa o XML para trabalhar com duas linguagens. O XML ele é um arquivo de texto estruturado que tem a funcionalidade de compartilhar informações. Então, a gente tem o objeto XML aqui dentro do Construct. Você pode adicionar ele ao seu projeto. Normalmente a gente a gente adiciona ele uma vez, mas você pode usar ele quantos objetos você precisar. Então, aqui nesse jogo a gente tinha a opção em português e inglês. Então, eu trabalhei com dois arquivos de XML, mas eu só precisei adicionar um objeto. Esse aqui é um exemplo de um arquivo XML. Então a gente tem aqui o texto em português e depois aqui logo ao lado a gente tem o texto em inglês, que é o outro arquivo. Então a gente tem ali as strings, né, que identificam os elementos do XML. Essa é a estrutura padrão de um XML. Normalmente a gente trabalha ali em cima, que é o elemento que inicia, né, o cabeçalho do XML, e depois a gente tem o elemento string, então a tag strings, que contém várias strings dentro dela. Então, para cada uma dessas strings aqui é um objeto que a gente pode carregar depois lá dentro do construct. Sempre um elemento começa, né, abrindo a tag string, depois fecha ela lá no final. E aí a gente tem um ID que identifica ele e o texto dentro desse elemento, dentro dessa tag. Então depois a gente pode fazer o que? Chamar o conteúdo, né, que está dentro dessas duas tags strings e recuperar esse texto aqui. Então eu tenho o mesmo texto que eu tenho ali na versão em inglês, eu tenho aqui na versão em português. Se eu quiser criar um novo elemento, né, eu posso adicionar ele aqui no fim. Então é só digitar string, eu coloco um identificador para ele. Vamos colocar aqui o nome de teste. E aí eu fecho essa tag string. Então o que eu colocar aqui dentro, entre as tags, é o conteúdo que eu vou recuperar depois lá no construct. Para funcionar, né, da maneira que eu trabalhei aqui esse jogo com dois idiomas, a gente tem que trabalhar o mesmo nome nos dois arquivos. Então eu tenho ali os dois elementos com o mesmo nome. Lá dentro do nosso projeto, né, do jogo no Construct 2, eu faço o carregamento dessa string, faço a leitura, né, desse XML. Aqui, ó, eu tenho os dois eventos, né, que estão trabalhando esse XML. A gente utiliza o objeto Ajax, que o Ajax é uma requisição feita em segundo plano, para um arquivo ou para um outro site, para qualquer coisa que você precise. Nesse caso aqui, a gente está fazendo esse Ajax para carregar o XML. Mas é só dar um insert new object e colocar lá o Ajax no projeto. Depois você já pode trabalhar com ele. No meu caso aqui, ele já está dentro do projeto, né? Então, se eu vier aqui no canto direito, eu tenho ele já adicionado ao projeto. Por isso que lá naquele style sheet eu consigo trabalhar com o objeto Ajax. Então, o que eu faço? Quando o usuário clicar com o botão em cima do botão português, eu vou lá, faço uma chamada, coloco um nome para ele, né, uma tag, e depois passo o arquivo que eu quero carregar ou o link. Aí no meu caso aqui é um arquivo, então o arquivo XML. Esse nome que a gente coloca, essa tag, para depois poder identificar esse arquivo e poder trabalhar com esse Ajax. Então aqui embaixo eu carrego assim que o objeto, né, que a linguagem estiver carregada, terminar de carregar, aí eu vou executar os comandos.
Então eu utilizo o objeto XML e peço para ele carregar a última requisição que foi feita dentro do Ajax. Então o XML só tem esse load, eu chamo essa função aqui, ajax.lastData. Ele vai buscar os últimos dados que o Ajax carregou. Depois, para trabalhar, para recuperar esse texto, eu criei uma função e aqui a gente pode chamar ele. Então, dentro dessa tela aqui, dentro desses eventos, a gente vai chamar uma função que foi criada logo abaixo. A função é como se fosse um conjunto de eventos que são executados sempre que a gente chama ele. Então, a gente pode criar esse objeto, criar uma função, para depois montar um evento padrão. Então, se a gente der um insert, criar um evento novo, a gente tem aqui o objeto função. A gente pode colocar um nome e criar uma função nova. No caso, eu tenho essa função aqui que já faz isso. Então, ela carrega, essa string que está rodando aqui, é para isso. Ela vai pegar o conteúdo e vai jogar ali. Então, dentro de strings, ela vai pegar a string que tenha o parâmetro ID que foi passado para essa função. Esse código aqui eu vou colocar também na descrição do vídeo, se alguém precisar, mas se você alterar lá o formato do seu XML, você tem que lembrar de ajustar esse comando aqui para ele funcionar. Mas a ideia é essa, no final ele carrega o texto. Então, quando a gente chama ali em cima aquela função, a gente dá um f.call, ele vai buscar, eu coloco o nome da função, no meu caso aqui eu coloquei getText, e eu passo o valor que eu vou utilizar. Lá dentro da função, aquele parâmetro que a gente utiliza, aquele param que está como 0, é esse texto que está vindo aqui dentro da chamada da função. Isso aqui vai fazer o quê? Vai retornar o que tiver lá dentro daquele XML e o texto que está dentro daquele XML. Então, eu posso manter essa função aqui e chamar ela várias vezes durante o projeto. A função também é um objeto que a gente tem que adicionar lá, mas depois a gente pode trabalhar bastante coisa utilizando função. Então, facilita o trabalho, evita o retrabalho. A parte de XML normalmente é feita, você pode utilizar, por exemplo, para fazer uma configuração do jogo. Então, dentro do XML você passa valores de configuração e o projeto depois vai ler esses valores de configuração. No meu caso aqui, eu utilizei para fazer o jogo ter esses dois idiomas, o português e o inglês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem postar aqui no vídeo mesmo. Sempre eu tento responder quando aparece alguma coisa e quando eu posso responder, quando eu consigo. Mas eu vou tentar disponibilizar um projeto também para depois vocês terem uma ideia de como funciona, poder aproveitar isso aqui. Mas o código principal, que é o que está rodando dentro da função, eu já vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, beleza, galera? O que eu tinha para mostrar de XML que eu utilizei nesse jogo é isso. Se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, tá aberto aí os comentários. Beleza? Valeu. Até a próxima.